Olá pessoal, olá galera estudiosa, estamos chegando aqui com mais uma videoaula para você. Eu sou o professor Anderson Diniz, professor de matemática. Estou aqui para compartilhar com vocês o conhecimento sobre equação do segundo grau. Hoje nós vamos aprender como é que resolve a equação completa usando a fórmula de Bhaskara. Lembrando que nós já temos um vídeo, sobre equação, a introdução da parte de equação, da forma completa, como é que resolve. O link está aí na descrição e você pode estar assistindo. Mas antes disso, também peço a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva, possa ativar o sininho, que isso é muito importante. Quando chegar vídeo novo, você já vai estar sabendo. Compartilhe também se você gostar do vídeo, que você vai estar ajudando outras pessoas a entender sobre esse conteúdo. Ok? Então vamos lá, gente. Continuando o nosso estudo de equação, observe, eu trouxe aqui um pequeno problema e nós já vamos aqui continuar o nosso conteúdo. Olha só, eu coloquei aqui o seguinte, temos essa situação aqui, eu tenho aqui uma planta baixa de um escritório e nós temos o seguinte, está dizendo assim, ó, as duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos, aqui ó, 40 metros quadrados. Então eu tenho aqui 40 metros quadrados de área. Cada sala tem x metros de lado e o corredor tem 1 metro de largura. Qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? Então nós temos aqui ó, as duas salas, como está sendo representado na imagem. Tenho a sala 1, aqui ó, sala 1, certo? Tenho aqui a sala 2, ou seja, a sala 1 com a sala 2, mais esse corredor aqui, tem junto 40 metros quadrados de área. Então você pode estar dando uma lida aí nessa situação problema, e para você entender melhor, e aí você pausa o vídeo, depois você pode continuar na explicação. Beleza? Então como é que ficaria? Ó? Vamos pensar o seguinte, ó. Esse lado aqui está dizendo que mede x, lembra que a sala é quadrada. Se esse lado aqui mede x, que você está vendo aqui, ó, que vai daqui até aqui, esse lado aqui, ó, consequentemente, esse lado aqui também da sala vai aqui, medir x, não é isso? X. Essa sala aqui também é quadrada, então esse lado aqui mede x, e esse outro lado aqui também mede x aqui. Como é que a gente calcula a área do quadrado? A área do quadrado a gente calcula como? Multiplicando os seus lados, a base vezes a altura, certo? Seria esse lado aqui, multiplicado por esse outro. Então eu teria aqui, ó, para calcular a área da sala 1, eu teria o quê? X multiplicado por x. Este lado, base vezes altura. Isso aqui daria o quê? Quando eu fosse multiplicar, eu teria o quê? X ao quadrado. Esse x ao quadrado vai me dar a área da sala 1. Quando eu conhecer o lado x, eu posso multiplicar o quadrado que eu tenho a área dessa sala. Tranquilo? A mesma coisa aqui na outra. Ó. Eu vou ter x vezes x, que são os lados. Quando eu multiplico, eu vou ter o quê? X ao quadrado. Então, aqui eu tenho a área da sala 1, x ao quadrado. A área da sala 2, também x ao quadrado. E aí eu vou ter o quê? Observa que eu já tenho o quê aqui, ó? A área de cada sala é o quê? X ao quadrado. Ou seja, das duas salas eu vou ter o quê? Vai ser 2x ao quadrado. Porque vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado que tem aqui. Do corredor, ó, se observar o corredor, ele é um retângulo, não é isso? Ó? Vem aqui, ó, retângulo. Então é 1 metro aqui de largura, que aqui na imagem representa a altura, e o outro lado aqui vai ser x aqui mais x aqui, então vai ser 2x. Como era que ficaria? Ficaria multiplicado 1 vezes x, teria isso aqui, a área do corredor. Base vezes altura, então vai ser 1 de largura multiplicado pelo comprimento, que seria 2x. E aí eu teria como área 2x, a área do corredor. Então a área do corredor vai ficar assim, ó, 1 vezes 2x. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2x. Observa que o que eu tenho aí de desconhecido é o valor do lado, então sempre está aparecendo aqui. A hora que eu descobrir esse valor de x, está resolvido aqui para mim essas situações. Se eu for montar aqui a equação que representa o problema, vamos ter o seguinte, ó, 2x representa a
a área das duas salas, mais, aliás, 2x ao quadrado, né, que representa a área da sala, mais 2x, que representa a área do corredor, tudo isso é igual ao quê? A 40, que eu tenho aqui, igual a 40. Então, organizando isso aqui, ó, eu teria o quê? 2x ao quadrado mais 2x menos 40 igual a zero, igualando a equação a zero. Então, observe que tudo isso aqui fica o quê? Em função do lado, que no caso é representado por x, que poderia ser outra letra também. Nesse caso aqui, o x para a gente, que poderia ser outra letra, a gente chama o quê? De incógnita, que é o valor que é desconhecido. Esse problema todo aqui está dependendo, eu consigo dar resposta para ele a partir do momento que eu descubro esse valor. E é através do quê? De uma equação do segundo grau. Eu resolvendo essa equação do segundo grau aqui, ó, tá? Lembrando que é uma equação do segundo grau, por quê? Porque eu tenho uma escrita, uma expressão, onde eu tenho uma igualdade, certo? Tenho letras, e o maior expoente dessa letra é quem? É 2. Então isso aqui caracteriza para mim aqui uma equação do segundo grau. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vou resolvendo aqui agora usando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó, certo? X, que é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta. Este símbolo aqui, ó, significa delta. É uma letra grega, tá? Delta, dividido por 2A. Esse delta aqui, que está aqui dentro da raiz, a gente pode calcular ele separado, ó. Vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, observa que sempre aparece aqui, ó, aparece o B, aparece o A, aparece o C. Esses aqui, se você lembrar, ó, eles são coeficientes da equação. A forma geral da equação é essa daqui, ax ao quadrado mais bx mais c. Esses aqui, ó, A, B e C, que estão aparecendo aqui junto do x quadrado. O A sempre está ao lado do x ao quadrado. O B sempre ao lado do x e o C não tem x. Eles são chamados o quê? De coeficiente da equação. Coeficientes da equação. Coeficiente de x ao quadrado, quem é? O A. O valor de A é sempre aquele que está junto do x ao quadrado. O B é o que está ao lado do x. E o C é o que não tem x, que a gente chama o C de termo independente. Certo? Termo independente. Agora nós temos o seguinte, algumas considerações que a gente tem que levar em conta quando a gente vai resolver a equação relacionada ao delta. Observe o seguinte, ó. Quando eu começar a resolver a equação, que eu for encontrar logo o delta, se o delta der maior do que zero, ou seja, der um valor positivo, a equação, isso quer dizer que a equação possui duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. Então você começa a resolver a equação. Aí eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Antes disso eu vou calcular o delta. Eu vejo logo, se der um valor positivo, qualquer valor positivo, isso quer dizer que eu tenho duas raízes distintas. Ah, eu vou calcular o delta e o delta deu um valor menor que zero, ou seja, um valor negativo. Isso quer dizer o quê? Que a equação não possui raízes reais. Não possui raízes. Certo? Então você já para por aí. Ah, o delta deu negativo, digamos, deu menos 5, só um exemplo. Isso quer dizer o quê? Que essa equação que eu estou tentando resolver não possui raízes reais. Por quê? Porque quando chega bem aqui, ó, quando você vai extrair a raiz, você não vai extrair raiz de número negativo. Aí vai parar a resolução. Então quer dizer que não tem solução aquela equação. E se o delta for maior do que zero, aliás, for igual a zero, nós temos o quê? Duas raízes iguais. Vai dar o mesmo resultado quando você encontrar o x1 e o x2 da equação. A gente já vai ver isso aqui na prática. Observa aí, ó. Vamos resolver. Vou resolver aqui essa equação usando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa daqui, ó. Tá? E aí eu vou calcular o delta logo. Primeiro eu vou extrair aqui os coeficientes. Ó, o valor de A é quanto? O valor de A é 2 aqui nessa equação. Esse que está ao lado do x ao quadrado aqui. Ó. O valor de B é quanto? 7. B é igual a 7. E o C é quanto? C é igual a menos 4. Tem que levar em consideração o negativo aqui. Então, já separei
Vou resolver essa equação aí. Tá? Vou resolver. Então vai ficar aqui, ó. Vou calcular logo o valor do delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser. Aí o valor do b ao quadrado aqui, ó. Quanto é o valor do b? 7. Vai ficar 7 ao quadrado menos 4. Esse 4 é fixo aqui da fórmula aqui, ó. Tá? Vezes o a. Quanto é o valor de a? 2. Vezes o c, que é quanto? Menos 4. Como está menos 4, vou colocar entre parênteses aqui, ó. Menos 4. Continuando, eu vou resolver agora. Ó. 7 ao quadrado dá quanto? 7 ao quadrado? Dá 49, que é a mesma coisa que 7 vezes 7. Aí observa, ó. Você ia multiplicar isso aqui, 4 vezes 2, 8. É isso? 4 vezes 2, 8. Vezes 4 aqui dá quanto? Dá 32. Então seria 32 aqui, ó. Só que eu observo que tu tem um número negativo aqui e esse número negativo aqui. Como está multiplicando, você vai também fazer essa multiplicação de menos vezes menos. Aí vai ficar mais bem aqui, ó. Certo? Então fica mais. Aí o meu delta vai ser quanto? 49 mais 32. Isso aqui, se você fizer aí, ó, vai dar quanto? 81. Observa que nós temos o quê? Um delta maior do que zero. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter um x1 e um x2 diferentes. Lembra lá que nós falamos? Então vai ser diferente, vão ser duas raízes reais. Na hora que eu for calcular, eu vou calcular um x1 e um x2. Certo? Então observa, agora eu vou aplicar a fórmula de baixo, dessa fórmula aqui, ó. Então vai ficar x igual menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. X vai ser igual menos da fórmula. Quanto é o valor de b? 7. Menos 7 mais ou menos a raiz de delta, que é quanto delta? 81, que nós calculamos aqui, ó. Dividido por 2 vezes 2, que é o valor do a. X vai ser igual menos 7 mais ou menos a raiz de 81, que vale quanto? A raiz de 81 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 81, que é quanto? 9. Dividido por 4. Feito isso, agora eu vou definir. Ó. Observe que eu tenho aqui um mais e um menos aqui. Ó. Então eu vou calcular o valor de um x. Como eu falei antes, né? A equação do segundo grau, ela vai ter o quê? Dois valores para x. Isso, claro que dependendo desse valor do delta aí, ó. Então, nós vamos ter o seguinte, x1, vou chamar aqui de x1, vai ser igual a quem? Eu vou usar o valor de mais aqui. Vai ser menos 7 mais 9 dividido por 4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 7 com mais 9, isso aqui dá quanto? Dá 8, não é isso? 8 positivo, subtrai e coloca o sinal do maior. Dividido por... Aliás, vai dar 2, desculpa. 2 aqui, né? Mais 2. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar 2 dividido por 4. Isso aqui vai ficar quanto? Posso simplificar isso aqui tudo por 2. Nós vamos ter o quê? 1 sobre 2. Então, esse aqui é o valor do x1. x2, ó, que é outro valor para x, nós vamos ter o quê? Menos 7. Agora eu vou usar o menos daqui, ó. Menos 9 dividido por 4. Aí você vai ter menos 7 com menos 9, são sinais iguais, né? Você vai o quê? Somar e considerar o sinal, conservar esse sinal aí. Então vai ficar menos 16 dividido por 4. Menos 16 dividido por 4, isso aqui dá quanto? Dá menos 4. Tá aí a solução da equação. Temos uma solução. Dois valores diferentes para x. Ó. O x1 deu o quê? 1 sobre 12, e o x, que é meio, né? E o x2 deu menos 4. Então aqui, ó, menos 4 e 1 sobre 2. Para você ver que você pode ter uma fração como resultado aqui, como teve aqui, ó. Fração aqui
e aqui o número inteiro normal. Então aqui, o que quer dizer isso? Isso aqui a gente chama de raízes da equação, os valores de x, os valores da incógnita que nós encontramos. Quer dizer o quê? Que quando eu uso o menos 4 aqui nessa equação, ou quando eu uso o 1 sobre 2, vai tornar isso aqui verdadeiro, vai zerar a equação. Não está dizendo que é 2x mais 7x menos 4 igual a zero? Ou seja, qual é o valor que eu uso para x para que dê zero? Nesse caso aqui vai ser quem? Vai ser o menos 4 ou o 1 sobre 2. Então, esses valores aqui a gente pode chamar de zero da equação. Quando fala assim, calcula o zero da equação. É o mesmo que você está encontrando o valor do x, você está encontrando a raiz da equação. Encontre a raiz da equação, encontre o zero da equação. É o mesmo que encontrar o valor da incógnita. Ou seja, quais são os valores que vai dar zero aqui na equação. Tranquilo? Outro exemplo agora aqui, ó. Resolvendo a equação, né, através da fórmula de Bhaskara novamente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, separar esses valores, certo? Vou separar esses valores aqui e vou colocar aqui, deixa eu colocar esse vermelho aqui para ficar mais... Então, o valor de A é quanto? O valor de A, quando não estiver aparecendo aqui, ó, é 1. Tá? Não vai pensar que é 0. Não pode ser 0A, senão vai desaparecer esse x ao quadrado. Então, o A vale 1. O B vale quanto? O B vale 5. Não é 5x, é 5. E o C vale quanto? C vale 8. Agora eu vou pegar e calcular o valor do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta está sendo quanto? B ao quadrado, quanto é o valor do B? É 5. 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é quanto? 1 vezes o C, que é quanto? 8. Observe que é só substituir os valores. Aqui deu quanto? 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 8 dá 32. Aí o delta está sendo o quê? 25 menos 32, quanto é que dá? Dá menos 7, não é isso? Olha quanto foi que deu o valor do delta aqui. Se observar, ó, o valor do delta deu o quê? Delta deu menor do que zero. Se o delta deu menor do que zero, nem precisa eu continuar aqui resolvendo essa equação. Né? Eu escrevo que essa equação aqui, ó, ela não tem, né? Não tem solução. Tá? A gente pode representar através desse tipo um E invertido aqui, ó, tá? Que representa não tem condição. Não existe solução para essa equação. Isso quer dizer isso aqui. Tá? Não existe solução para essa equação. Solução real para essa equação. Tá? Não existe solução real para essa equação. Deixa eu colocar aqui esse Q aqui igualzinho. Ok, pessoal? Então aqui, ó, observe que eu nem continuo isso aqui, ó. Já vai ficar parado aqui. Não preciso aplicar Bhaskara, que eu não vou conseguir extrair a raiz quando eu for ficar aqui. Raiz de menos 7, não vai ter. Ok? Continuando aí, ó, temos outra aqui agora. Vamos lá separar os valores. Tá? Vou separar os valores aqui, ó. Vai ficar. Quanto é que vale o valor de A? Vale 1. Quanto é que vale o valor de B? B vale quanto? 6, né? E o C vale quanto? 9. C vale 9. Fazendo aqui, ó, a fórmula vai ficar como? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vezes C. Delta vai ser. B é quanto? 6. 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1. E vezes o C, que é quanto? 9. Delta vai ser igual. 6 ao quadrado, 36. Menos
4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Delta vai ser igual a 36 menos 36, 0. Então, encontramos o valor do delta aqui, ó, vale 0. Isso quer dizer que nós vamos ter, ó, um x1 igual ao x2. Ou seja, duas raízes reais iguais. Vai dar o mesmo valor para o x1 como para o x2. Resolvendo, ó, aplicando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. X vai ser igual a menos b, que é quanto? Que é 6, mais ou menos a raiz de delta, que é quanto? Que é 0, dividido por 2 vezes 1. X vai ser igual a menos 6, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, dividido por 2. Então, fazendo isso aqui, ó, vamos ter x1 vai ser quanto? Menos 6 mais 0, vou usar o primeiro mais, dividido por 2. Ó, menos 6 mais 0, isso aqui dá menos 6. Dividido por 2 vai dar quanto? Menos 3. Fazendo x2, x2 vai ser quanto? Menos 6 menos 0, dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 6 com menos 0 vai dar menos 6 novamente. Dividido por 2 dá quanto? Menos 3. Então, a solução dessa equação é quanto? É menos 3. Não é para dizer que tem duas raízes, porque é o mesmo valor. x1 é igual ao x2. Ou seja, só tem um valor que faz zerar essa equação. Quem é? O menos 3. Existe um zero só para essa equação. Existe uma raiz só para essa equação, que é o menos 3. Ok? E agora, voltamos ao problema nosso inicial, que é a planta baixa, né? Lembrando lá, ó, nós tínhamos a planta baixa do escritório. Como nós já resolvemos alguns exemplos, aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente já consegue agora resolver a equação, né? Aliás, esse problema aqui, claro que vai ser na equação lá do segundo grau, onde diz que as duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos 40 metros quadrados, como nós vimos aqui, certo? 40 metros quadrados de área. Cada sala tem x metros de lado e o corredor tem 1 metro de largura. Qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? Então, nós vamos ter o seguinte. A equação que representa o problema é essa. Tá nós chegamos nela no início do vídeo. Essa aqui, certo? 2x ao quadrado mais 2x igual a 0. Né? Se a gente organizar isso aqui, vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado mais 2x. Vou passar o 40 para cá, vai ficar menos 40, ó, igual a 0. Aí, olha só, a gente pode resolver desse jeito como está aqui, ó, mas quando acontecer uma situação dessa aqui, observa que os dois aqui, ó, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 40. Então, todos os valores são pares. Então, eu posso dividir isso aqui, ó, que aí diminui o meu número pra, quando eu for fazer os cálculos. Posso dividir tudo por 2 essa equação. Se eu estivesse simplificando ela. Quando eu pegar 2x ao quadrado e dividir por 2, esse 2 vai simplificar com esse. Aí vai sobrar quem? Só o x ao quadrado. Mais a mesma coisa aqui também, ó. Vai sobrar x e o 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20. Tudo isso igual a 0. Então, olha só, como se fosse simplificada a minha equação aqui. Agora eu vou pegar e calcular os valores. Quanto é o valor de A dessa equação? 1. Lembrando, gente, que se fosse fazer com essa aqui maior, o resultado ia dar o mesmo, só que os números são maiores, certo? B, os números são maiores na hora do cálculo, mas no final dá o mesmo resultado. B vale 1 e o C vale quanto? C vale menos 20. Tá vendo? Calculando agora, olha só. Vai ficar aqui, valor do delta. Então, o valor do delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O valor do delta vai ser, B é quanto? B é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Quando está negativo, sempre te colocar o menos entre parênteses, tá? X vai ser igual, 1 ao quadrado é 1,
Posso fazer logo o jogo de sinal aqui, ó, vai ficar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 20 dá quanto? 80. E aí nós vamos ter o quê? O delta vai ser igual a 80 e 81. Então, observe que nós vamos ter o quê? Dois valores para x, não é isso? O x1 vai ser diferente do x2. Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós temos menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. X vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 81 dividido por 2 vezes 1. X vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 81, que é quanto? 9 dividido por 2. Agora sim, vamos encontrar os dois valores de x. x1 vai ser igual, vou usar o valor de mais, o sinal de mais daqui do meio, ó. Menos 1 mais 9 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 1 com mais 9 vai subtrair, né, sinais diferentes e conservar o sinal do maior. Então vai ficar 8 sobre 2. 8 dividido por 2, que dá quanto? Dá 4. x2 vai ser quanto? x2 vai ser menos 1, agora eu vou usar o menos aqui, ó. Menos 9 dividido por 2. Menos 1 com menos 9, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 10 dividido por 2, isso aqui vai ficar menos 5. Solução da equação. Observa, menos 5 e 4. Olha só agora o detalhe aqui, ó. Se fosse uma equação solta, tá? Como a anterior que nós estamos fazendo, para não representasse uma situação dessa aqui que envolve medidas, os dois valores aqui faz zerar a equação, que é quem? O 4 e o menos 5. Agora, a resposta para o problema, no caso, para esse problema aqui, que nós estamos trabalhando com medida de lado, eu não posso considerar o valor menos 5, que é um valor negativo. Eu não tenho uma medida negativa. Ou seja, então a resposta só vai ser quê? Só vai ser 4. Se tivesse dado dois valores positivos, os dois valores poderiam ser resultado. Quer dizer, o x pode ser esse ou o x pode ser esse. Como só deu um positivo, então eu vou excluir esse aqui, o menos 5. Ele não vai fazer parte da resposta do problema. Da equação, sim. E aí eu tenho aqui 4. Então a resposta aqui do problema é quanto? A resposta nós vamos ter o quê? Vamos ter que vale o quê? A medida do lado x é igual a 4 metros, certo? É igual a 4 metros. Igual a 4 metros. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos a resolução da equação, no caso, nessa equação do segundo grau, que é uma aplicação no nosso cotidiano, de uma situação real, e observamos o quê? Que não foi possível usar esse valor aqui, todos os dois valores, só um foi possível porque nós estamos trabalhando com medida, certo? Então, olha só, pessoal, eu espero que você tenha entendido. Como eu falei para você, temos um vídeo sobre a parte 1 da equação, onde faz a fórmula completa da equação. O link está aí na descrição. E você pode estar assistindo. No nosso próximo vídeo também a gente vai estar resolvendo mais problemas envolvendo a equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara. Ok? Se você gostou, pode compartilhar esse vídeo, deixe seu like. Isso também é muito importante. Desde já eu agradeço também. Falou, galera. Bom estudo aí.